3 trilogias completas para você que quer entrar no mundo da fantasia. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal Entre Livros e Rascunhos. Aqui eu compartilho as minhas leituras favoritas e também a minha rotina como escritora. Nesse momento eu já tenho um livro publicado, se não fosse por você. O segundo está em avaliação por algumas editoras e eu passei um pouquinho da metade do meu terceiro livro. No vídeo de hoje eu quero trazer indicações para todos vocês que têm me mandado mensagens perguntando: como eu começo a ler fantasia? Nunca li fantasia, nunca li romantasia, qual livro você indica? Começo por Quatro Asa, o que eu faço? Então vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho isso aí. Eu separei essas 3 trilogias que, como eu disse, estão finalizadas justamente para você dar um primeiro passo dentro do gênero e ter uma conclusão ali das séries que você vai ler. Então, por exemplo, hoje em dia estão bombando séries novas como a própria Quarta Asa, Quicksilver, a saga do Churrasco, e o Despertar da Chama Caída também, que tá pra lançar o segundo livro agora aqui no Brasil, mas vem o 3 e ainda o 4 e tudo mais. Mas pra quem não é habituado muito com o gênero, eu não recomendo você começar por essas séries que estão em andamento, porque você vai ficar com um vazio no peito, do tipo, poxa, não tem nenhuma ainda que eu vou ler e concluir, né? Você não vai ter aquela história que você vai ver o início, meio e fim e tudo mais. Além disso, tem outras sagas também, tão famosas quanto, ou às vezes um pouco mais, mas que são muito extensas. Então, o próprio Trono de Vidro, que é da mesma autora de ACOTAR, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Ou, por exemplo, o Zodiac Academy, que eu tenho aqui, para quem se aventura no inglês também, mas que são 9 volumes gigantes ali para você ler. Então, são séries muito extensas que, para quem tá começando, pode parecer às vezes um pouco demais. É por isso que eu acho que um primeiro passo um pouco mais amigável e talvez até mais certeiro seja começar por alguma dessas trilogias aqui. Começando pelo começo, vou apresentar a série que me introduziu principalmente nesse mundo da romantasia literária, que é Corte de Espinhos e Rosas. A série em si, ela vai ter mais livros, inclusive, já tem um 4º publicado, tem uma novela no meio também, vem aí os 5 e 6 e tudo mais, mas meio que são spin-offs da trilogia principal. A trilogia principal, que é essa aqui, são 3 livros, ela tá completa e você acompanha todo o arco de evolução ali da Feyre, que é a protagonista, e dos outros. Que eu não posso falar muito, senão vai dar spoiler. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse livro aqui é que é uma febre mundial. Ele divide muito opiniões, então tem gente que ama, como é o meu caso, assim, eu me apaixonei pelo universo da romantasia com essa série aqui. E tem gente que odeia, que não gosta, às vezes não passa do primeiro livro, que é um grande erro, e aí não consegue conhecer o restante do universo, da história e das personagens. Mas se você não tá habituado com o gênero, eu acho que é uma excelente porta de entrada, porque ele vai te prender e ele vai trazer várias das características que pelo menos eu amo no gênero em si. Então essa série é uma alta fantasia. O que isso significa? Significa que passa num universo completamente diferente do nosso. Então não é aqui no planeta Terra com os países que a gente conhece hoje, nem nada disso. Ele é num outro universo, acho que é Prithian que fala. E aí a gente acompanha aqui a Feyre, que ela é uma humana, e ela é levada pelos feéricos. É como, eu imagino como fossem elfos, né? Eles têm as orelhinhas e tal, são seres mágicos e tudo mais, para dentro de uma certa barreira, né? Tem uma barreira entre os dois mundos, entre as duas comunidades, por assim dizer. E aí a gente vai acompanhar ela vivendo com esse feérico, que é como se fosse um monstro. Inclusive, o primeiro livro, ele muitas vezes é dito como um reconto de Bela e a Fera, tá? E ela vai precisar passar por uma série de provações ali no meio do caminho. Ela vai começar a entender que tá havendo algum problema com a magia, que tá todo mundo enfeitiçado, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Especificamente, as pessoas dessa corte da primavera, né, onde ela fica, são obrigadas a ficar usando uma máscara, é uma coisa bem esquisita. E aí ela depois vai ter que se provar, bem estilo Hunger Games, assim, as provações dela, que ela vai ter que passar, né, Jogos Vorazes. Mas eu não quero dar muito spoiler porque realmente é legal você viver essa experiência. O que você vai encontrar aqui é toda essa parte de aventura num mundo completamente diferente, uma humana tendo que lidar com seres muito mais fortes, seres imortais, completamente ali em desvantagem, mas ela vai dando o seu jeito, aprendendo, melhorando, correndo atrás para conseguir sobreviver no final das contas. E o que acontece é que o 2 e o 3 meio que muda completamente a premissa da coisa, vira outro rolê. Acontece uma coisa aqui no finalzinho do primeiro livro que dali pra frente vira outra história completamente diferente. Então, minha recomendação é, nunca jamais de forma alguma, depois que você assistir esse vídeo ou quando você começar a ler o primeiro livro, procure fanarts, né, desenhos, ilustrações, discussões sobre o livro. Não faça isso, por favor. Pelo menos até você ter lido o segundo livro inteiro, não procure. Assim, dica de amiga mesmo, porque eu fiz isso.
Eu terminei o primeiro livro, falei, ai, que legal, quero ver aqui como o pessoal imagina os personagens, né? Hoje em dia também o pessoal faz muita coisa de IA. Deixa eu ver. Aí eu pesquisei, né? Acotar no Instagram, essas coisas, né? Fanart, não sei o quê. E aí eu fiquei, uai, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que assim e não assado? Então, assim, me deu muito spoiler e eu não vou dizer que atrapalhou, porque eu continuei me apaixonando por toda a série, mas teria sido muito mais emocionante se eu não tivesse me dado esse spoiler gigante aí do que vem ali pela frente no 2 e no 3. Então, fica a recomendação. Essa série é uma série que vai ficar pra sempre no meu coração, assim, ela pode ter seus defeitos, o que for, mas foi a série que me trouxe de volta pra leitura de ficção e pra leitura de fantasia como um todo. Eu tava numa vibe muito workaholic, eu tive um burnout, inclusive, e foi esse livro, essa série, eu tirei uma semana e larguei tudo. Comprei essa série, fiquei jogada no meu sofá, lendo, né, devorando isso aqui e voltando a alma pro meu corpo, sabe? Então é uma série que sempre vai ter o meu coração. Recentemente, inclusive, eu reli ela através de audiobooks dramatizados, que é muito legal. Quem se aventura no inglês, depois dê uma olhada lá na Audible. São audiobooks da Graphic Audio. Então todos os personagens têm uma voz própria, tem até efeito sonoro, tem música, é muito legal, é uma experiência completamente diferente, é super imersivo. Então eu fiz essa releitura usando esse audiobook, achei super legal. Fica a recomendação aí, infelizmente só tem a opção em inglês, tá? Mas essa série, cara, se você quer entrar nesse mundo, conhecer do que se trata, todo esse auê pela fantasia, pela romantasia, que a gente vai ter guerra, vai ter estratégia, vai ter amizades, falsas amizades, verdadeiras amizades, amizades que a gente nunca esperava, amores que a gente nunca esperava, enfim, leia, vai valer a pena. Mas, por favor, o primeiro já é muito bom, já me prendeu desde o início, mas mesmo assim, perto dos outros dois, ele não é tão incrível assim. Então, assim, por favor, não pare no primeiro livro, continue, igual eu falei, vira uma coisa completamente diferente. Então, precisa ler tudo, lê tudo. Agora vamos com essa fantasia aqui, né, uma trilogia da Cassandra Clare, Peças Infernais. Se passa no mesmo universo de Instrumentos Mortais, que é uma outra série dela, mas bem maior, são vários livros. E é uma trilogia fechada, você conhece a história, né, o arco completo desses personagens nessa trilogia. Eu gosto de brincar que essa é a única história pra mim que tem um triângulo amoroso que deu certo. Juro, é muito interessante. Preparem-se pra se emocionar, pra rir, chorar e pra chorar muito no epílogo do último livro, porque eu passei muita vergonha lendo esse livro, porque eu tava no epílogo, tava tudo ok. Eu tava numa sala de espera de um consultório médico, e eu tava lendo. Comecei a chorar, fiquei em prantos ali na sala de espera do consultório. E eu, meu Jesus, que vergonha. Mas vale muito a pena. Essa fantasia aqui, diferentemente de Akutar, ela é uma que a gente chama de baixa fantasia. Que é uma fantasia que passa no nosso mundo, só que é como se fosse 1800 bolinha ali. Mas com elementos fantásticos, mágicos. Então aqui a gente tem magia, a gente tem uma sociedade secreta ali de magia, a gente tem vários monstros, né? Tem todos os elementos fantásticos, mas no universo que a gente conhece, né? Tem Londres, se passa ali na Europa, então a gente reconhece algumas coisas também. E também esse já é um romance mais adolescente, a protagonista, se não me engano, no início ela tem ali seus 16 anos, mas tá longe de ser um romance bobinho, nem nada disso, tá? Podem ir felizes e saltitantes pra ler isso aqui. A Cassandra Clare é uma autora super renomada de fantasia hoje em dia, e essa trilogia eu acho que é uma ótima porta de entrada, até porque, por enquanto, é a única coisa que eu li dela e eu amei, porque é fechado. Eu já tenho ali o box de Instrumentos Mortais e tô esperando o momento certo pra começar a ler, mas irei também, depois eu conto pra vocês. Mas pra começar, eu acho que vale a trilogia pelo fato de não ser tão extenso e de ser esse primeiro contato ali com fantasia, igual eu falei, algo com início, meio e fim, que você consiga acompanhar. Eu amo os personagens desse livro, eu amo a Tessa, eu amo o Will, eu amo o Jem, eu amo todo mundo que tá envolvido. A Cassandra foi muito incrível na criação desses personagens mesmo. Todos eles são super esféricos, eles têm suas nuances, né? Nem todo mundo é bom o tempo inteiro, nem mal o tempo inteiro, nem bonzinho o tempo inteiro, nem bobo o tempo inteiro, né? As pessoas são como pessoas de carne e osso mesmo. Às vezes erram, às vezes acertam, às vezes erram tentando acertar. Todos eles têm histórias muito bem construídas também, então passados que interferem em quem eles são hoje. Sobre a história em si, em maiores detalhes, até peguei a sinopse aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Aqui a gente vai acompanhar a Tessa, ela tem 16 anos, e depois que a tia dela morre, ela tem que se mudar pra Londres pra ficar com o irmão. Mas assim que ela chega em Londres, ela é sequestrada e uma série de coisas paranormais começam a acontecer. E aí ela descobre que ela tem poderes que ela não sabia que ela tinha, inclusive não vou contar o que é. E ela é resgatada logo em seguida pelos Caçadores das Sombras.
como se fossem uma polícia ali que lida com essas entidades paranormais também. Depois de ser resgatada pelos caçadores das sombras, ela vai ficar lá no esconderijo deles, e é lá que ela vai conhecer e se aproximar cada vez mais do Will e do James, né, o Jam. Que são uma dupla, como chama? Para a batalha, acho que é a dupla... Enfim, vocês vão descobrir, não vou contar, não posso me aprofundar nisso. Ai, gente, juro, é muito lindo acompanhar a história dessas pessoas, a cumplicidade de uma com a outra, a amizade também, o sacrifício que um faz pelo outro também. Eu acho que é uma história que vai te prender. Eu lembro quando eu tava lendo o terceiro livro, eu tava tão engajada que eu não queria parar. E aí eu tinha que ir na academia no horário. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar lá na bicicleta fazendo minha atividade física do dia enquanto eu leio. Tipo, nesse nível, eu não conseguia parar. É muito, muito bom. Então fica aqui a recomendação. Depois vocês me contam o que vocês acharam. A terceira e última trilogia que eu queria trazer pra vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar, é a do Príncipe Cruel. Essa aqui é meio que uma mistura de baixa com alta fantasia, né? Porque se passa assim no nosso mundo, mas através de um portal a protagonista vai pra esse outro mundo, que é o mundo fantástico, onde as coisas fantásticas acontecem e tudo mais. A protagonista aqui também é uma humana, então ela não tem poderes, mas ela é criada nesse outro universo pelo pai dela, que a treina bastante. Então ela fica super treinada, assim, na arte da luta, de venenos, essas coisas todas. E eu vou te falar, aqui está o verdadeiro suco do Enemies to Lovers. Porque a Jude, como eu disse, ela é humana, e o Cardan, que é o príncipe, ele é feérico, e nesse universo os feéricos desprezam os humanos por completo. É uma coisa, assim, bem intensa, tanto que eles se odeiam o tempo inteiro, e é muito difícil reverter isso aqui, viu? Vou te contar. A Jude, ela é extremamente corajosa, mas ao mesmo tempo ela é uma excluída, né? Uma outsider, por assim dizer. E pra tentar conquistar um pouco o respeito e o seu lugar lá na corte, ela vai desafiar o príncipe, inclusive, e vai começar a participar de uma série de jogos bem tensos, assim, pra conseguir se provar. E nesse meio do caminho a gente vai descobrindo uma série de intrigas políticas, de traição, de tudo que pode dar errado e pode chegar até a destruir o próprio reino. E ela, coitada, como humana ali, cercada de feéricos poderosos, vai ter que dar um jeito de conseguir resolver essa trama inteira e proteger a si mesma, a irmã, não lembro se ela tem uma ou duas irmãs, mas enfim, as irmãs dela ali, se for o caso. E esse pai, que não é pai, né, mas que treina ela e tudo mais, também tá todo envolvido, tem toda uma questão. É muito legal acompanhar essa série. Talvez, se você já tiver olhado bastante ali, Instagram, TikTok, essas coisas literárias, você possa já ter visto essa ilustração da menina, que ela tem tipo um cabelinho enrolado aqui, né, meio que um penteado que ela usa como fossem 2 chifres, assim, mas ela é humana. E o Cardan, ele tem um rabo. Então há controvérsias sobre esse rabo, mas bom, ele existe, inclusive tá aí no livro e tudo mais. E é uma leitura super rápida, vocês estão vendo aqui que os livros são curtos, então dá pra ler bem depressa. Eu lembro que eu levei um pra uma viagem, e assim que eu terminei, eu tava no avião de volta, e falei, ai meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso continuar. Eu até peguei a amostra no Kindle pra eu já ir lendo, pelo menos no inicinho, até eu chegar em casa e conseguir pegar os outros pra continuar. Então eu gostei muito, me deu vontade de conhecer novos livros da Holly Black também. Ela também é super famosa no mundo da fantasia, mas ainda não tive a oportunidade, porque, né, a gente sabe que a nossa lista de próximas leituras é infinita, mas uma hora eu vou chegar lá. Então é isso, ficam aí as recomendações para vocês começarem a entrar aí nesse mundo da fantasia e mesmo fantasia com romance, né, que é o que eu priorizei aqui para trazer para vocês. Então ali a Cotar, né, Corte de Espinhos e Rosas, Peças Infernais, da Cassandra Clare, e O Príncipe Cruel, ali da Holly Black. Então vocês deem uma olhadinha e depois vocês me contam. Então se você gostou dessas indicações, aproveita e deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. E até o próximo, eu trago mais dicas de leituras. Inclusive, se você quiser alguma recomendação específica, já deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber também. Combinado? Tchau, tchau!